Check-up no rádio. Check-up no rádio, hoje com o médico geriatra Belísio Neto e a participação aqui toda especial da enfermeira e CEO da Curai Clínica, Taline Dias, para falar sobre diabetes e pré-diabéticos em idosos. Doutor Belísio, bom dia, seja bem-vindo aqui ao nosso programa. Bom dia, Marcos, bom dia, Taline, bom dia, Geraldo, bom dia a todos os ouvintes, internautas. Uma satisfação imensa poder participar aqui do quadro Check-up no rádio e hoje falando de um tema bastante importante, já que a gente sabe que novembro não é só azul. Aliás, novembro é azul, não é só saúde do homem, né? Novembro também está relacionado à diabetes e a gente hoje tem a honra de trazer a doutora Taline para nos ajudar a falar sobre esse tema tão espinhoso, né? Um tema tão relevante, porém um tema bem desafiador. Então eu gostaria que Taline pudesse se apresentar e falar sobre essa campanha do Novembro Azul da Sociedade Brasileira de Diabetes e da nossa programação que nós vamos anunciar hoje. Bom dia, Taline. Bom dia, Marcos. Bom dia, Geraldinho. Bom dia, doutor Belísio. Então, um tema bastante importante que nós temos recorrência, né, de complicações, que é a diabetes. A Sociedade Brasileira de Diabetes, ela lançou uma campanha que é conheça seu risco e cuide do seu futuro. E aí, pensando no nosso público e pensando também que nós podemos desenvolver ações que se estendam para além do nosso público, nós estamos com uma série de uma série de ações a ser desenvolvida em parceria com a Prefeitura Municipal de Caicó, com a Universidade Federal do Rio Grande do Norte, a MCM, e Curai Clínica e Dr. Belísio Neto para a gente trazer mais saúde, mais pessoas conhecendo o seu risco e cuidando do seu futuro, né? Então, a ideia dessa campanha que a gente vai desenvolver durante todo o mês de novembro é isso. E agora, na live, a gente vai falar um pouquinho sobre quais são esses riscos, né? Informar um pouquinho a população do que a gente pode trabalhar para evitar complicações, né? É isso, Belísio? Exato. Lembrando que essa parceria com a universidade envolve ligas acadêmicas, a Liga de Clínica Médica da nossa universidade. A gente tem a honra de coordenar, né? Somos também especialistas em clínica médica. A Liga de Geriatria, né? A Lagerne, que a gente fez a campanha do Setembro Lilás. E o programa também coordenamos também o programa de residência médica de clínica médica. Médicos estão se especializando em clínica médica. Então a parceria também da universidade envolve esses segmentos que eles precisam ser citados. E aí, Marcos, como a campanha mesmo diz, a gente tem que ver os riscos, né, do diabetes. A gente sabe que diabetes é aquela doença silenciosa, que a gente não tem sintomas iniciais, que ela tem uma bagagem genética até a segunda página, mas essa bagagem genética pode ser modificada pelo fenômeno da epigenética, tanto para o bem, você evitar de ter, como você também ter essa bagagem, você ter um diabetes mais severo. A gente tem fatores de riscos modificáveis, né? E alguns não modificáveis. A idade é um dos não modificáveis, mas a gente consegue, através dos fenômenos epigenéticos, quer dizer o quê? Que a gente consegue modificar um pouco a genética, controlando os riscos, e essa é a ideia da Sociedade Brasileira de Diabetes. Falando um pouquinho e rapidamente sobre diabetes no paciente idoso, né? Quando a gente envelhece não só, como eu sempre digo, o cabelo fica branco, a gente diminui de enxergar, a gente envelhece também o pâncreas, que é o órgão produtor de insulina interno. A insulina que a gente produz, ela quem tem a função de colocar o açúcar que está no sangue para dentro, tirar do sangue e colocar para dentro dos órgãos, principalmente dos músculos. Então o envelhecimento, ele leva ao envelhecimento do pâncreas. A gente, quando fica mais idoso, a gente tem um envelhecimento do fígado e aquela glicose que a gente aumenta, aquele açúcar no sangue que a gente aumenta após a refeição. O fígado é quem é responsável por produzir insulina e diminuir essa glicose
pós-alimentação, esse fígado já não produz, já não aumenta essa quantidade de insulina que produz na glicemia pós-prandial. Além disso, os idosos estão submetidos à polifarmácia, alguns medicamentos interferem na diabetes, estatinas, corticoide, medicamentos muito utilizados para tratar a hipertensão como a hidroclorotiazida. Então, somam-se fatores que são associados ao idoso para torná-lo mais vulnerável ao diabetes, né? Sem falar na questão nutricional, que eles têm mais dificuldade ao acesso a alimentos mais saudáveis, né? Eles tendem a usar mais os pré-prontos, os processados, principalmente aqueles que moram só. Tem uma dificuldade, tem limitações para a atividade física, né? 12% dos pacientes acima de 75 anos, apenas 12% só conseguem fazer aquela meta de 150 minutos por semana de atividade física. Enfim, e tem dificuldades no próprio tratamento, fazer insulina para aderir a uma dieta. A gente sabe que quando a gente pega um idoso diabético, a gente tem que fazer aquela avaliação geriátrica ampla, né? Tem que ver, fazer testes sensoriais, ver se aquele paciente já tem se ele tem uma visão boa, se ele tem uma audição boa, se ele vai conseguir aderir ao tratamento, se ele é lúcido, se ele tem uma demência. Isso impacta na forma, de como ele vai tratar, se ele vai entender como fazer o tratamento, se ele vai aderir às medidas tanto medicamentosas como não medicamentosas. Se ele, temos que ver se o nível de humor dele, se é um paciente que está com depressão, com ansiedade, diabetes aumenta o risco de depressão, diabetes aumenta o risco de demência. Tem que ver mobilidade, se ele é capaz de fazer uma atividade física, qual atividade física, se ele é um idoso frágil, se ele é um idoso acamado, se ele é um idoso robusto, maratonista, se ele é um idoso, se ele toma muitos medicamentos, a gente vai aumentar essa quantidade de medicamentos, a gente tem que estratificar qual o perfil desse idoso para a gente propor medidas terapêuticas individualizadas. Então, resumindo, o diabetes no idoso tanto difere um pouco da forma com que ele adquire o diabetes, como a forma com que a gente aborda para poder tratar. A gente não pode ser muito agressivo com o idoso, sob o risco de colocarmos ele na hipoglicemia, que é uma das principais complicações do diabetes e que é bastante temível, da queda, o paciente pode ir a óbito, aumenta o risco de demência, aumenta o risco cardiovascular, a glicemia quando ela está baixa. Falei demais, né? E, Thaline, nesse mês de novembro, que ações que a ICOP vai realizar para até identificar nas pessoas idosas o diabetes? Então, Marcos, a ideia é que a gente converse com esses grupos que já têm o diagnóstico de diabetes e com as pessoas que também não têm diagnóstico, porque o que a gente sabe é que, eu estou aqui diante de uma notícia da Sociedade Brasileira de Cirurgia Vascular. Brasil bate recorde de amputação de pés e pernas em decorrência da diabetes, agora em setembro de 2023. Então, a gente sabe, e nessa mesma notícia diz que subiu em 200% o número de amputações no Brasil. E a gente sabe que as pessoas não sabem, muita gente não sabe que tem diabetes. É uma doença, como Belise colocou, silenciosa, e quando vem se manifestar, quando a pessoa recebe o diagnóstico de diabetes, ela já tem alguma complicação instalada, né? E aí, falando do que a gente faz na Curai, que é a avaliação dos pés e do risco de desenvolver complicações, nós falamos em 3 tipos de complicações que a gente chama de neuropatias, ou seja, diabetes, falando para quem tem diabetes. A diabetes, ela atinge os nervos, e uma vez que esses nervos sejam atingidos, nos pés, nos membros inferiores, nas pernas, o que é que acontece? Diminuição da sensibilidade. A pessoa se machuca e não sente. Essa história é recorrente no consultório. Se machucou com uma pontinha de pedra, bateu, principalmente idoso, bateu em algum móvel e não sentiu. Quando percebeu, já tinha a ferida. Frieira, deixou fungo nas unhas, pé rachado, canto de unha, tudo é porta de entrada para infecção e desenvolver, porta de entrada para amputar o pé. Para amputar o pé. Tem que ser bem claro. Isso. Mas para quem já é diabético, no caso. Isso. Na verdade, qualquer ferida nos pés
é uma porta de entrada para a infecção, para a bactéria, né? E quando a gente fala de pacientes diabéticos, o risco de amputação é maior, porque esses pacientes já têm outras complicações que podem levar a essa amputação. E ainda sobre essa notícia, 85 pessoas amputaram seus pés por dia aqui no Brasil. A gente teve 85 amputações por dia no Brasil no último ano. Então, é algo que a gente precisa falar, principalmente para quem ainda não desenvolveu ferida. Sabe que tem diabetes, mas não tem esse cuidado de olhar para os pés, né? De ver, conhecer os seus riscos. A campanha diz, conheça o seu risco e construa e cuide do seu futuro. Então, a ideia da nossa campanha é tá conscientizando essa pessoa dos riscos que ela corre e, especificamente, olhando para o risco de amputação, nós queremos fazer a avaliação dos pés dessa pessoa e ver quais doenças nas unhas ou nos pés ela pode apresentar que pode levar a uma complicação como uma amputação. E aí, dentro dessa programação, a gente procurou justamente um público na cidade que já trabalhasse com a temática, que é o grupo de qualidade de vida da Secretaria Municipal de Saúde, que acontece na Nova Descoberta e no bairro Vila do Príncipe, nas terças e quintas. Nós temos uma programação para o dia 14 e para o dia 16 junto a esses grupos, onde nós vamos estar tendo uma conversa terapêutica, não é isso, Belísio, com esses grupos sobre esses riscos e fazendo o exame dos pés, fazendo o exame da microcirculação também, para que essas pessoas conheçam um pouco mais e entendam por quê e do que elas têm que cuidar, né? A pessoa com diabetes. E, além disso, nós temos uma programação voltada para estudantes e para profissionais da saúde que queiram se qualificar um pouco mais, se capacitar na atenção, no cuidado da pessoa com diabetes, onde nós vamos falar também de quais são os riscos, quais são os cuidados, como avaliar de forma holística, ou seja, de forma integral essa pessoa, e como cuidar do paciente que tem o famoso pé diabético, né? É famoso, mas é triste. Existem muitas pessoas que já têm a doença instalada, que já têm a ferida nos pés, que já tratam há um tempo ou que infelizmente já foi a amputação, e a gente sabe que o paciente que amputou uma vez, ele corre o risco de amputar outras vezes devido a diabetes, devido a doença vascular. Então a gente vai estar falando sobre tudo isso, tanto com a população quanto com profissionais durante esse mês de novembro, né? Existe aí, pois não. Eu costumo dizer sempre, algumas vezes vocês já ouviram falar isso aqui, que o tesouro do diabético são os pés, né? O diabético, ele tem que zelar dos pés como ele zela daquilo que ele tem mais precioso. Por quê? Principalmente idoso, que ele tem dificuldade de se movimentar para enxergar, ele tem dificuldade de enxugar os dedos. Então eu sempre recomendo, olha, zele, você tem um espelhinho em casa para olhar seus pés, se ele não tem nenhum ferimento, se você não tem nenhuma frieira, enxugar entre os dedos, você esteja sempre com o pé bem hidratado, ande com um calçado fechado, um calçado confortável, para que você não possa ferir, porque você não vai sentir, como o Thaline falou, há uma perda de sensibilidade por destruição da inervação periférica, e você já tem uma má circulação ali, você tem uma neuro e uma vasculopatia periférico. Você tem uma tendência a ressecar os pés, então aqueles pés rachados, aquilo é uma porta de entrada. Então, zele dos seus pés. Pés em pacientes idosos é uma entidade, eu até estava comentando com o Thaline, né? É um programa avaliar os pés do idoso. Tem deformidade, aumenta pela artrose, aumenta risco de queda. O pé do idoso não só do paciente diabético, ele também tem neuropatias por outras causas, ele tem vasculopatia por outras causas, por exemplo, a doença arterial obstrutiva periférica é uma doença que, do mesmo jeito que entope as artérias do coração, entope a do cérebro, ele entope também as artérias das pernas, e o tabagismo é um fator de risco importante, além do diabetes, da hipertensão. Então, examinar pé de idoso é examinar a base dele de sustentação, examinar uma porta de entrada, é a área que está em contato com a parte mais suja do nosso ambiente, que é o chão, né? Embora a gente possa minimizar isso. Então, só reforçando essa importância do diabético
examinar os pés. E se é o idoso que tem demência, ele não vai lembrar da orientação, tem que ter o cuidador ali olhando, examinando todo dia. Se é o idoso tem limitação para enxugar os dedos ou para dar uma olhada na planta do pé, ele coloca um espelhinho ali para todo dia ele dar uma olhada. Isso Marcos, a gente tem dados, a gente ensina muito isso aos alunos lá na universidade, de examinar os pés do idoso e, quando não idoso, examinar os pés do paciente diabético. Por incrível que pareça, examinar o pé do diabético, olha o que eu vou dizer, diminui em 50% as amputações. O médico examinando o pé do diabético tem um impacto de diminuição de 50%. E se o médico orienta esse paciente a autoexaminar, o autoexame que a gente vê tanto falar na mama, esse risco cai mais ainda. Então, amputação de pé diabético é uma coisa bastante frequente e é extremamente prevenível para pacientes que são assistidos por bons profissionais que examinam os pés, que sabem o que está fazendo, e por bons pacientes também, aqueles pacientes que seguem as nossas orientações. Né? Uma coisa que muita gente não sabe, Belise, o que é importante dizer é que um simples calo, uma fissura, que a gente chama os rachões nos pés, eles podem ser cuidados e prevenir uma amputação. Né? Todos os dias nós temos casos de pacientes que chegam com infecção nos pés devido à bactéria que entrou ali por um rachão, que não cuidava e não sabia que podia cuidar, né? Uma outra questão que eu gostaria de chamar a atenção é de não utilizar, por exemplo, o paciente diabético lixa nos pés. Porque na hora que ele utiliza lixa nos pés, ele está estimulando mais ainda o organismo a criar esses calos e essas calosidades. Esses calos devem ser tirados de forma adequada por profissional habilitado. Que a gente vê complicações por desinformação mesmo. As pessoas não sabem como cuidar dos pés. E nós realizamos exames para identificar quais são esses riscos, que a gente chama 3 tipos de neuropatia. A sensitiva, ou seja, o paciente diminui a sensibilidade. Então, nós temos testes de sensibilidade para esse paciente. Fazemos os testes para ver o quanto ele está sentindo. Às vezes, ele nem sabe que tem a sensibilidade diminuída. A neuropatia autonômica, que é quando o paciente ele começa a sentir a ressequidão, os pés ressecados, né? É muito comum o diabético, exatamente, ter xerodermia plantar, ou seja, o pé é ressecado, sua menos o paciente diabético. E a neuropatia motora, devido ao que Belísio já colocou, existem deformações ósseas causadas pelo diabetes e por doenças como artroses, que deformam os ossos dos pés e ele tem dificuldade na marcha, dificuldade de caminhar. Então, esses 3 tipos de neuropatia, nós identificamos nesse exame, a pessoa conhece o seu risco, né, e começa a cuidar adequadamente. Hoje nós temos pacientes que uma vez, mensalmente, uma vez por mês, frequenta a clínica para cuidar dos seus pés, né? Eu diria que é o nosso grande público, uma vez que ele tem a consciência de que ele pode prevenir maiores riscos, ele cuida e cuida satisfeito, né? Porque uma amputação é algo muito triste, é algo que limita bastante, não só o paciente, mas como a família também. Falando de calo, eu lembrei daqueles pacientes que eles diagnosticam calo, uma calosidade, que é uma hiperprodução de queratose no pé. Todo mundo sabe que é um calo secado. Eles confundem às vezes com outras patologias, tem que ter muito cuidado nesse lixamento. Muitas vezes é uma verruga plantar. Isso. E eles não conseguem chegar ao final, aí tem aquele buraquinho, ele enfia uma agulha, ele tenta achar que aquilo é uma ponta de pau, tá ali, deve ver muito isso. Então tenha muito cuidado quando vai, tenha muito cuidado com os pés. Que a verruga plantar é um vírus, né? O HPV. E quando você mexe ali que sangra um pouquinho, ele se espalha no pé. Então e abre a porta para... abre a porta para mais infecção. Tem uma pergunta aqui do nosso ouvinte, ela quer saber se quem é diabético pode tomar água de coco. Olha, a água de coco, ela tem um teor de glicose um pouquinho acima do normal. Vamos lá. Idosos, eles estão mais suscetíveis, Marcos, o risco nutricional do que mesmo a excessos nutricionais. Então, quando a gente vai propor uma restrição para um idoso diabético, a gente tem que ter muito cuidado.
Porque quando a gente restringe, faz uma dieta muito restritiva, ele desnutre, perde a imunidade, faz hipoglicemia e morre. Então a gente tem que ter cuidado com isso. A gente tem que primeiro ir devagar. É uma dieta orientada por um nutricionista experiente, não só aquele nutricionista que tenha expertise em tratar a obesidade, aquele nutricionista experiente com o idoso, para que ele possa fazer uma adequação alimentar que não coloque o paciente em desnutrição. Muitas vezes ele tem sarcopenia, ele pode ser até obeso, tem uma quantidade de gordura grande, mas tem uma quantidade de massa muscular pequena. Então, as restrições, aí eu pego a água de coco como exemplo, são muito leves, a gente não restringe muito, até porque as metas, os objetivos, os níveis de glicose para idosos, principalmente acima de 80 anos, idosos frágeis com muitas comorbidades, eles são muito maiores do que para adulto jovem. Não é aquela glicose abaixo de 100, não. É aquela glicose em torno de 180, 200. Ele se assusta quando eu digo isso, mas eles se beneficiam com essa glicose. Eles precisam de uma glicose um pouquinho acima. Então, sair restringindo tudo, fazer uma dieta para emagrecer num paciente diabético, idoso, muito idoso, frágil, muitas vezes é arriscado. Mas tem aqueles idosos que a gente consegue pesar mais a mão. Aqueles idosos robustos, aqueles idosos que não são frágeis, que eles não têm um risco nutricional grande, pelo contrário, eles comem até demais. Aí você vai aos pouquinhos tentando. Como eu disse, sempre orientado por um nutricionista, e eu sempre recomendo um nutricionista experiente, que tenha habilidade com o idoso, para que a gente possa... Experiente não quer dizer que ele tenha muitos anos de profissão, não. Ele experiente com o tratamento, manejo de diabetes no idoso. Então, água de coco depende do diabetes. Se for aquele diabetes que a gente está contando os carboidratos que ele está usando todo dia, vai fazer diferença. Se for um pré-diabético, for um paciente que está dentro da meta, tomando seus medicamentos, eu tenho certeza que ele não vai tomar um tambor de 20 litros, daquele que a gente tem. Ele não vai botar um garrafão no gelágua de água de coco. Ele vai tomar um copinho, um dia, 2. Então, isso não vai fazer mal para ele, não. Tem mais perguntas? Bom dia. Bom dia, Marcos Dantas. Faça essa pergunta aí à doutora Belise e à doutora. Minha esposa, ela estava querendo saber que ela adquiriu diabetes na gestação. Quem adquiriu diabetes na gestação estava propício a adquirir em qualquer momento da vida, mesmo que não fosse na gestação? Ou realmente é um caso à parte? Adquirir a diabetes na gestação não significa que ela ia adquirir mesmo que não ficasse gestante. Um abraço para o nosso colega de rádio, Rosivan Amaral. E aí? Saudações rubro-negras. E aí, Catalina? Olá, Rosivan. Então, a diabetes gestacional é um quadro clínico também bastante comum, né? O fato dela ter adquirido na gestação, digamos que não quer dizer que ela não ia desenvolver em nenhum momento da vida dela. E existe outra questão. Ela desenvolveu agora, mas ela pode controlar, né? E ter um quadro controlado que lá na frente ela não precise, por exemplo, de fazer uso de medicação, de hipoglicemiante. Então, eu diria até assim, que a diabetes gestacional, ele é um quadro... alerta. É um quadro de alerta, que a pessoa precisa cuidar, né? Como o Beli já colocou aqui, como os idosos, qualquer um de nós, com atividade física, com alimentação, e ficar em alerta para não desenvolver essa diabetes para o resto da sua vida, né? É algo que a gente precisa realmente cuidar. Já desenvolveu na gestação, então é preciso cuidar para não ser uma doença cronificada, digamos assim, né? Tenha sido um quadro mais agudo, por uma situação que de fato é comum, esse quadro de diabetes gestacional, né? A gente consegue gerenciar, Marcos, essa evolução, não só diabetes gestacional, mas um paciente, principalmente diabetes tipo 2, né? A gente consegue gerenciar o aparecimento e como essa doença vai progredir através do controle dos riscos. Esse é o cerne da questão. A campanha, ela quer que você potencialize, minimize os riscos, são aquelas medidas de prevenção de risco cardiovascular. Você pode agir, combater a sua genética, quem tem genética para diabetes, através de mudança de hábito. Ele conta aqui que no caso da esposa dele a diabetes ficou 1 a 0,5 após o nascimento já da criança, no caso. 1 a 0,5? Ele colocou aqui, ficou 1 a
0,5 após o nascimento já. ser alguma Aliás, coisa assim. um ano e meio, 1 a 1 ano e meio. Ah, 1 ano e meio. Pois é, ela deve ter uma genética, né? E depois ela conseguiu controlar. É isso? Que ela ficou Com 1 ano e ela- meio, isso, com diabetes, e aí e depois depois. ela conseguiu controlar. Eu sempre digo, cuidado, não deixou de ser de risco para diabetes, não. Às vezes, como no idoso a gente tem níveis mais toleráveis de uma glicemia maior, às vezes a gente reduz um pouco os medicamentos, a gente afrouxa mais um pouquinho. Mas eu sempre digo, olha, você não deixou de ser diabético, você continua sendo diabético, É você o não caso- está tratando com remédio. Então é o caso dela que ele conta que ela permaneceu após o nascimento com o tipo 1. Acho que daí entender que ela continua com a diabetes tipo Sim. 1. A filha... Não, a a mãe. esposa. Ah, mas não, aí não. Aí diabetes tipo 1, Marcos, é outro departamento. Diabetes tipo 1, a pessoa nasce sem produção de insulina, sem conseguir produzir insulina, e tem que usar insulina. Não sei se é informação. É que talvez ela tenha diagnosticado na entendi, gestação. entendi. Tem mais perguntas aqui. Como faz para lixar os pés se não pode usar lixa? Então, justamente, eu vou explicar melhor essa questão. O que é lixar os pés? O que é que acontece? A hiperkeratose, aquela calosidade que a gente forma embaixo dos pés, em regiões como, por exemplo, na mão também, é uma proteção do nosso organismo contra a agressão. A gente precisa dessa pele mais grossa embaixo dos pés para aguentar Couro o nosso grosso, né? peso, couro grosso, como popularmente chamamos, para aguentar o nosso peso, traumas, a temperatura do chão. E por isso a nossa pele é mais grossa nessas regiões, né? Na palma das mãos e na ponta dos pés. E o organismo faz esse couro mais grosso, produz esse couro mais grosso para nos proteger. Quando a gente vai lixar, o organismo entende que você está agredindo. Entende aquilo como uma agressão. E o que é que acontece? Produz mais. Então a gente tem uma falsa sensação de que a gente está diminui ali temporariamente, mas cada vez o organismo vai produzindo mais e mais hiperkeratose, porque a natureza é muito inteligente, né? E o nosso criador também. Então, lixar os pés é provocar uma agressão. Ah, Thaline, como isso deve ser feito? Deve ser feito com produtos emolientes adequados. Ou seja, quando a gente faz a avaliação, vê que o paciente tem calos e calosidades em excesso, a gente usa um produto emoliente que amolece o calo e o retira sem necessariamente usar lixa, né? Agora, o que que acontece? Muitas pessoas estão comprando de forma indiscriminada produtos emolientes que não são autorizados pela Anvisa e chegando com sérias queimaduras nos pés. Perdendo o pé. Perdendo o pé, por 2 motivos. O primeiro, porque aplica uma quantidade maior do que deveria. O produto não, aliás, 3 motivos. O produto não é de boa qualidade e terceiro, não sabe qual é não sabe adequadamente a aplicação. Quais são as regiões que o emoliente deve permanecer. E não tem a técnica instrumental adequada para fazer essa retirada. E em se tratando de pacientes diabéticos, é até um apelo. Não usem instrumentais que não seja estéreo, não tente tirar canto de unha, não tente mexer nos pés de pacientes diabéticos sem que tenha uma especialização, uma qualificação Uma adequada aptidão, né? para isso, né? Uma aptidão. E aí, quem são os profissionais que estão aptos? Podólogos e podiatras clínicos. Manicure é para você fazer a unha, para você embelezar a unha, e não para tirar canto de unha, e não para tirar calosidade, não para tirar bicho de pé, e não para tirar verruga plantar. Os podólogos e os podiatras clínicos, que no caso somos nós, somos podiatria clínica, são enfermeiros especialistas em podiatria clínica, dermatoterapeutas, são os profissionais que estão habilitados para tratar dessas doenças relacionadas aos pés e às unhas dos pacientes. Isso é sério, gente. Eu já vi paciente amputar, e eu publico isso diariamente no Instagram. Eu já vi paciente amputar porque foi tirar um canto de unha, infeccionou, quando você viu a infecção estava no osso. E não é raro, infelizmente, isso não é raro. Por isso que a gente chama tanta atenção. E o que eu observo, Thaline, é que a maioria das manicures, pedicures não querem. É porque o idoso insiste, a pessoa insiste, não, faça, eu confio em você. A maioria não quer mexer em pé de paciente diabético. Então, se o problema está no paciente,
Então o que a gente faz, porque às vezes a gente pensa que não, é um mercado, é no seu... Não, é porque realmente nem os manicures, nem as manicures, nem o pessoal, manicure e pedicure, eles querem mexer com... Interessante, Belize, que eu tenho a manicure, eu tenho a minha manicure, embelece minhas unhas, faço minhas unhas, e ela diz, olha, foi um negócio mais complicado, eu encaminho para curar, e eu não tiro canto de unha, principalmente quando for paciente diabetes, porque é uma responsabilidade enorme se houver uma complicação, né? E os profissionais que trabalham bem, eles são conscientes disso, né? Até onde vai a sua habilidade, até onde ele pode ir, principalmente, repito, em se tratando de pacientes com diabetes. É uma questão de responsabilidade do profissional, né? Responsabilidade profissional. Doutor Belísio, obrigado por sua participação. Algo mais a acrescentar, pode ficar à vontade. Não, Marcos, só agradecer e lembrar que os pacientes, as pessoas que querem envelhecer bem, envelhecer, a gente viu que é um termo meio que as pessoas têm medo, que querem ter longevidade saudável, elas precisam minimizar os riscos de doenças crônicas como diabetes. Da mesma forma que a gente tem a ideia, câncer não tem cura, não sei o que, diabetes também não tem cura. Você tem controle, você evita que essa doença apareça. O que você tem que fazer é evitar de aparecer e controlar as complicações. E que no idoso, não lembrem só do diabetes. O paciente que é idoso, diabético, ele não só tem o diabetes, ele tem um pé. Ele tem emoção, ele tem Alzheimer, ele pode cair, ele tem músculo, ele toma muitos medicamentos, então ele tem que ser avaliado de uma maneira geral. Por isso que todo idoso diabético a gente passa aquele instrumento chamado avaliação geriátrica ampla. Agradecer a Taline, enriqueceu bastante o nosso check-up no rádio. Hoje eu acredito que os ouvintes, os internautas estão pulando de alegria. E até a próxima terça-feira, se Deus quiser. Taline, obrigado por sua participação aqui no nosso programa. Gratidão, Marcos, e fica o alerta aí. E o aviso para a população que participam desses grupos, onde a gente vai estar realizando essas ações, né? Dias 14 e 16 de novembro, no bairro Nova Descoberta e no bairro Vila do Príncipe. Quem quiser participar, só chegar... Não tem inscrição, no caso? São grupos abertos lá da prefeitura, né, de qualidade de vida, que a prefeitura já vem desenvolvendo um trabalho e que a gente vai estar lá fazendo essa participação. Estamos fechando o horário, mas é final de tarde, isso é certeza do grupo, né? Terça e quinta próxima, né? Terça e quinta próxima. Da próxima semana, no 14 caso. e 16. Só chegar na Praça do Vila e na Praça da Nova Descoberta. E para os profissionais e estudantes, dia 17, será na sexta-feira, será uma aula formal isso. de manejo do diabetes no paciente idoso, mas eu vou passar assim, sobre, comigo essa aula, passar sobre diabetes em geral e talvez algum dos médicos residentes também fale sobre diabetes não só no idoso, e a Taline, a CEO da Curai, vai falar sobre pé diabético. Isso, e essa aula é aberta tanto para estudantes quanto para profissionais que queiram participar. Né? Ainda porque a gente precisa ter assim, monitorar mais ou menos, porque os estudantes geralmente lotam, né, o auditório. Isso o pessoal vai avisar no Instagram da Liga Acadêmica de Geriatria, Lagernes, Laclins, que é a Liga Acadêmica de Clínica Médica, no meu Instagram, Dr. Belísio Geriatra, no Facebook, Dr. Belísio Geriatra, e no Instagram, nas redes sociais da Curai. Vamos fazer um formulário de inscrição, né, Belísio? Por causa do certificado. Para a gente ter o controle e emitir o certificado para esses profissionais e estudantes que queiram se qualificar um pouco mais. Muito bem, esse foi o nosso quadro Check-up no rádio de hoje, com o Dr. Belísio Neto e com a Taline Dias aqui no nosso Panorama 95. Antes de ir para o intervalo comercial, nossa amiga Betânia Medeiros está aqui lembrando, né, pedindo aí para que a gente possa fazer aqui um apelo, porque a Betânia ela realiza aqui, juntamente com outras mulheres, a campanha do Lenço Solidário, né, onde arrecada lenços, tecidos para a confecção de lenços, que são doados para as mulheres que estão em tratamento contra o câncer de mama, né, e ela agora está precisando de costureiras, de pessoas que possam oferecer a mão de obra de forma voluntária, né, para costurar os lenços. Então, se você tem habilidade em costura, né, quer dar uma contribuição, quer oferecer algumas horas do seu dia, ou poucas horas, claro, né, para costurar para confeccionar os lenços solidários, você entra em contato com a Betânia, 99814 3236, 99814
3236 é o telefone de contato da Betânia Medeiros, onde você que tem habilidade com costura, vai aí com certeza, né, participar da sua contribuição nessa grande campanha do Lenço Solidário aqui na cidade de Caicó. Tem ouvindo com a gente, bom dia. Marcos Dantas, bom dia. Marcos Dantas, eu estou fazendo um apelo, não é nem campanha, é um apelo que você não possa nos ajudar com uma cachorrinha que a gente tem lá dentro do mercado. Todo mundo conhece a cachorra e ela já faz tempo que ela vive lá dentro do mercado e é de rua. A gente vive numa situação de pedir alguma ajuda e agora a gente fez uma ultrassom e ela precisa de uma esterectomia urgente. E a gente precisa de entre a esterectomia e algum medicamento, a gente vai ter um custo no valor de R$ 1.200. Então eu queria que alguém que tivesse ouvindo esse áudio, que quisesse nos ajudar, 50 centavos ou R$ 1, o que vocês puderem nos ajudar para salvar a vida dessa cachorra. O nome dela é Caramelo. E ela quiser nos ajudar, você pode fazer um Pix no meu nome. Eu sou Delmira, vivo no mercado, lá dentro, e a gente fica pedindo a um e a outro. Ela é cachorra de rua, ela não mora com ninguém. Só que ela chegou no mercado e a gente começou a agradar, a gente dá água, dá comida. E ela começou a ficar ali dentro e ali ninguém tira ela dali. Ela passa o dia ali, dorme nos blocos de um, de outro, é o dia todinho. Então ela agora está precisando de uma esterectomia. Então eu queria que você pudesse nos ajudar, alguém que quisesse ajudar, podia passar o meu Pix. O meu Pix o meu telefone é 96 47 5300. Se alguém quiser nos ajudar, pode fazer o Pix, que a gente fica muito grato. A gente está correndo porque ela está em sangramento e a gente precisa fazer o mais rápido possível essa esterectomia dela. Obrigado, Delmira, por sua participação. Então, gente, quem quiser então ajudar a Delmira a bancar a cirurgia dessa cachorrinha que fica aí no mercado público de Caicó, a Caramelo, o Pix dela é o 849-9647-5300. Vou repetir, 849-9647-5300. Volto já com mais notícias no nosso Panorama 95.